Olá, homens e mulheres empoderados, bem-vindo a este canal Transformando Mentalidades. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cristina Paulina, psicóloga clínica, agora com um novo foco de trabalho em coaching e empoderamento de homens e mulheres vítimas de violência de gênero. Okay? E também sou terapeuta de crianças e adolescentes e adultos vítimas de violência de gênero, ou seja, o meu foco de trabalho é dedico-me a cuidar, a ajudar as pessoas que são ou foram vítimas de violência de gênero. Isso quer dizer homens e mulheres, crianças, adolescentes e adultos que foram ou são vítimas de violência de gênero. Tá bom? Vamos embora. É assim, o objetivo desse canal, na verdade, é ajudar, como já disse, homens e mulheres a desenvolver uma profunda reflexão relativamente ao mal que tem afetado as nossas vidas, principalmente no que diz respeito à violência de gênero, os maus tratos, os abusos, a exploração sexual e não só. Fruto deste mal tem afetado as nossas emoções, tem afetado a nossa inteligência emocional, tem afetado a nossa percepção, o nosso autoconhecimento, etc, etc. Temos que refletir sobre essa temática. Por quê? Por que temos que refletir sobre esta temática? Porque nós sabemos que dia após dia a violência de gênero está cada vez mais alta. Antes, a violência era muito mais, todo o foco era dirigido para as mulheres ou para o gênero feminino. Mas nós sabemos que a violência, os maus tratos, etc., dentro da violência, todo aquele aparato que está dentro das violências, não afeta só as mulheres, também afeta os homens. Temos rapazes que sofrem maus tratos, sofrem abuso, exploração sexual. Temos homens adultos que também sofrem maus tratos, abusos e exploração sexual por homens iguais e também por outras mulheres. Então é um problema amplo, é uma conjuntura que afeta os dois gêneros. Por isso, o meu objetivo de trabalhar com os dois gêneros para ver se conseguimos ajudar, principalmente no desenvolvimento de inteligência emocional e como afrontarem os desafios que encontram, que estas pessoas encontram no processo dessa violência. Também ajudar as pessoas a desenvolver uma consciência, ou seja, a desenvolver uma mudança de consciência para podermos vencer todas as nossas crenças limitantes, principalmente por parte dos homens, que muitos homens sofrem violência, sofrem maus tratos, mas por causa dos estereotipos aprendidos desde a infância, em que o homem não chora, em que o homem não manifesta suas fraquezas, isso faz com que eles venham a sofrer muitos transtornos psicopatológicos, fruto da violência sofrida ou dos maus tratos, do abuso, etc, etc, e que lhes leva às vezes ao suicídio, ok? O nosso tema de hoje, vamos falar da depressão nos indivíduos que sofreram ou sofrem violência de gênero, ou seja, nos vídeos passados eu já expliquei quais são as consequências do abuso, ou quais são as consequências da violência de gênero na infância, na adolescência e na vida adulta. Então, hoje vamos falar da depressão, ok? Nós sabemos que muitas dessas pessoas, não digo todas, mas a maior parte deles, como consequência ao longo prazo, desenvolve o transtorno depressivo. A depressão, digamos, como sintomatologia, pode surgir também como consequência de curto prazo,
mas ainda não é considerado um transtorno, é apenas uma crise depressiva, porque o indivíduo, seja ela criança, adolescente ou adulta, acabou por passar por uma situação traumática, uma situação de violência, uma situação de abuso, de maus-trato, etc, etc. Então, que vai afetar o seu estado de ânimo, que vai lhe fazer com que ele sinta-se triste, que vai ter medo, se calhar vai querer afastar-se de muita gente para poder processar aquilo que lhe aconteceu, ok? Então, isto ainda não é considerado um transtorno depressivo, é apenas uma mudança de estado de ânimo como consequência a curto prazo daquilo que aconteceu na vida desta pessoa, na vida desta criança, deste adolescente, deste indivíduo adulto. Mas depois de 3, 4, até 6 meses, se os sintomas de tristeza, de afastamento, de estado de ânimo continuar, aí já podemos classificar este indivíduo como o indivíduo que já está a sofrer depressão, ok? A depressão pode ser causa do próprio, o transtorno pode ser causa do próprio, da própria violência que o indivíduo sofreu, como também pode ser que a pessoa já vinha a sofrer esta depressão, mas num nível baixo, tá bom? Ou seja, uma depressão leve, ou moderada, mas depois de sofrer o abuso, meses depois, este indivíduo esta depressão que era leve ou moderada pode desenvolver para uma depressão muito moderada ou então muito profunda. Isto vai depender da pessoa, se já sofria da depressão ou não. O que é a depressão? A depressão é um transtorno caracterizado pelo estado de ânimo, ok? Caracterizado por uma tristeza profunda, caracterizado por pensamentos negativos, pensamentos desajustados, caracterizado por baixo autoestima, etc, etc, até pode chegar a pensamentos de suicídio ou então o próprio suicídio ou seja, concretizado, ok? Mas estamos a falar da depressão no ponto de vista geral. Como ela manifesta nas pessoas que sofreram ou sofrem violência de gênero. Como ela manifesta nas crianças, nos adolescentes e nos adultos que foram ou são vítimas de violência de gênero. Cada etapa tem a sua manifestação, ou seja, cada idade tem a sua manifestação, fruto da percepção, ou seja, a maturidade que este indivíduo já tenha, a percepção que esta pessoa já tem do abuso, do maus-trato, por exemplo, principalmente quando chega a agressão sexual, os abusos sexuais, é que vai interferir, é que vai definir que tipo de manifestação que essa pessoa vai realmente apresentar, ok? Independente também dos aspectos socioculturais. Por exemplo, vamos começar nas crianças. As crianças que sofrem abuso sexual, na primeira idade, por exemplo, na idade pré-escolar, uma criança que está a sofrer abuso sexual e desenvolve uma depressão, os pais podem notar que esta criança era uma criança com estado, digamos, com um comportamento normal, não era uma criança irritada, não era uma criança agressiva, de repente torna-se agressivo. Mas para muitos pais, às vezes por falta de conhecimento, simplesmente acham, vão normalizando o que é próprio da idade, isso aconteceu com o pai, aconteceu com a mãe, quando era mais pequeno. Mas muitas das vezes as crianças pré-escolar, que são aquelas crianças dos 3, 5, 6 anos, porque muitas crianças já começam a sofrer abuso muito cedo.
principalmente quando o abuso é intrafamiliar, com 2, 3, 4 anos. A criança já sofre um abuso sexual e a família não sabe, a maior parte da família não sabe, mas há um integrante no seio da família que está a abusar a criança, que está a maltratar a criança. As outras crianças não, aquelas crianças que não sofrem abuso sexual, mas sofrem outro tipo de maus-trato, por exemplo, espancamento, quando os pais batem nos filhos, ofendem os filhos, que é a violência psicológica, desprezam os filhos, lhe caracterizam com nomes que desagradam a própria criança. Essa criança já está a sofrer maus-trato. E às vezes era uma criança até educada, uma criança quieta, mas de repente ele torna-se uma criança irritada, tá bom? Torna-se uma criança apático. Era aquela criança que brincava com todo mundo, que estava sempre com os vizinhos a brincar, mas de repente a criança já não quer brincar mais. E para os pais, às vezes até, esse comportamento da criança faz com que a violência vai aumentando. Estão a perceber? Porque esta criança que antes não era irritada, mas de repente o pai começou a maltratar, a bater na criança, a mãe começou a bater na criança por alguma razão, por alguma alteração da própria mãe. De repente esta criança torna-se uma criança inquieta, uma criança irritada. Quer dizer, quanto mais irritado ele ficar, mais ela apanha. Percebem? Mais sofre essa violência. Estamos a falar, se for aquele só de maus tratos e não estiver a sofrer os abusos sexuais. Também era uma criança que já não colabora com os pais, tá bom? Porque quando a criança está a sofrer violência, porque nós às vezes os pais maltratamos os nossos filhos sem, não digo se calhar sem saber por quê. Por que eu digo sem saber? Porque acabamos normalizando a violência que estamos a utilizar contra o nosso filho, utilizando isso como a forma de educar o filho, percebem? Como a forma que estamos a usar para educar o filho. Mas isso não é verdade, nós estamos a maltratar o nosso filho. Tá bom? Há crianças que às vezes já falavam, gestualizavam muito bem as palavras e de repente, principalmente as crianças que sofrem abuso sexual, eles manifestam muito isso quando estão a manifestar depressão, que ele já deixa de falar. Ou seja, se era uma criança muito eloquente a falar, mas já reduz as respostas para o fala e começa a responder para o gesto, por exemplo, abanar a cabeça, fazer mão, e isso às vezes irrita os pais, mas você sabe falar, por que você não fala? Pum, apanha mais. E às vezes a criança já está a sofrer abuso por parte do pai, por parte do irmão ou da irmã, e os pais não sabem, mas por ele ter adotado esse novo comportamento de responder para o gesto, ele acaba apanhando mais. Só que essa é uma violência atrás da violência, vai piorando cada vez mais a criança, ok? E vamos ver que também nessa idade pré-escolar, uma criança que já tinha um desenvolvimento saudável, depois começa a chorar, aquilo que nós chamamos de chorar à toa. Ou seja, a criança começa a chorar sem motivo, tá bom? A criança começa a chorar sem motivo. A mãe não sabe por que a criança está a chorar. Então, às vezes, as mães, os pais acabam, a família, as mães, digamos, acabam ficando mais irritados, porque não sabem por que a criança está a chorar. Como a criança não consegue falar, ou por medo, por alguma razão, não consegue exteriorizar aquilo que ela está a passar. Às vezes, por isso que eu digo sempre, em outros vídeos eu disse, as crianças que sofrem abuso sempre falam. As crianças que sofrem maus tratos, violência, sempre falam. Só que os adultos, às vezes, é que não prestam atenção naquilo que as crianças estão a falar. Só que ele não está a falar abrindo a boca, está a falar em forma de comportamento. Quando o teu filho está a chorar à toa, é um transtorno, ele está doente, mas em contrapartida está a dizer, olha, alguma coisa não está bem comigo, socorro. Percebe? Então os pais têm que prestar mais atenção aos nossos filhos. Desenvolve às vezes problemas de alimentação, não quer falar, não quer comer. Não quer comer porque a criança não consegue explicar por que não quer comer, simplesmente não tem apetite, não tem vontade de comer. Tá bom? Tem dificuldade de conciliar o sono. Para muitas crianças, algumas crianças dormem demasiado
e outras às vezes não dormem, passam a noite toda a rebolar, mas muitas das vezes as crianças, comparado aos adultos, tendem a dormir mais. E às vezes os pais não entendem porque é que o filho que não dormia muito, demasiadamente, agora dorme de forma descontrolada, percebe? Então temos que prestar um bocadinho mais de atenção nesta parte, na idade pré-escolar. Esta criança, quando ela já está a apresentar esses sintomas, significa que ele já está a desenvolver depressão, tá bom? Depressão infantil. E na idade escolar o que é que acontece? Também é uma expressão de tristeza. Nas crianças, às vezes, é aquela criança alegre que os pais sabem que o seu filho é alegre. Mas, de repente, a criança perde aquele brilho, perde aquela alegria, perde aquela felicidade. Tá bom? Uma criança, eu repito, uma criança abusada sempre demonstra algum sinal. Uma criança que às vezes chora às escondidas. Mas às vezes até a família encontra, alguém encontra ali a chorar, mas ele depois disfarça que está a chorar. Tá bom? E torna-se muito sensível se a mãe ralhar, muito sensível se a mãe chamar a atenção. E a mãe pensa que ele está a chorar porque a mãe chamou-lhe a atenção. Não, ele já tinha mesmo esse choro dentro dele, porque já está a manifestar algum transtorno. Percebe? Já está a manifestar alguma doença. Há uma hiperatividade ou lentidez motor, ou seja, a criança era aquela criança, para muitas crianças era aquela criança muito hiperativa, muito corajosa, faz as coisas, se ele manda para ir comprar pão, já foi, já voltou, mas de repente fica uma criança mole, uma criança que não consegue fazer bem as coisas. Se antes ele mandava para ir comprar alguma coisa no supermercado e ia fazia alguns minutos, mas agora faz hora porque ele só não consegue mais andar rápido. E para outras crianças é o inverso, se calhar ele já era um menino corajoso, mas fica mais hiperativo, mais agitado. E para outras crianças era uma criança calma, não muito agitado, mas de repente torna-se agitado. Mas como os pais às vezes por falta de atenção procuram sempre normalizar, é próprio da idade, isso vai passar, até que um dia perceber que o seu filho tentou o suicídio, tá bom? Isso já em casos graves. Sentimento de desespero. Imagina uma criança ter aquele sentimento de desespero, deficiência na imagem corporal. Imagina uma criança na idade pré-escolar já ou se sente muito gorda, ou se sente muito feia, ou sente-se muito magro, já olha para ela, já não se gosta, porque as crianças na idade escolar já têm aquele pequeno autocuidado, principalmente se tiver um adulto que lhe orienta, já tem aquele autocuidado corporal, mas de repente esta criança, por estar a desenvolver depressão, ele perde este autocuidado corporal, ok? E muitas das coisas que acontecem é o rendimento escolar. Há um baixo rendimento escolar drástico. E os pais também, por falta de atenção, às vezes caímos em cima. Ralhamos, gritamos, chamamos de burro, chamamos todos os nomes possíveis, mas é que a criança está a desenvolver uma depressão fruto do abuso que está a sofrer na rua ou dos maus tratos mesmo que está a sofrer em casa. Mas o que o pai acha que não está a maltratar o seu filho, simplesmente lhe está a educar, tá bom? Então, há que se ter muito cuidado. A criança pode apresentar frequentes dor de cabeça, apatia, ou seja, falta de ânimo, falta de vontade, sentimento de culpa, sentir-se culpada por sofrer abusos. Por exemplo, há mães e pais, quando está a maltratar o seu filho, usa termos de que você é culpada, se você não nascesse, eu não estaria com teu pai ou com a tua mãe, se você não fizesse isso, se você não chateasse o teu pai, ele não viria contra mim. Então, a criança vai desenvolvendo aquele sentimento de culpa de tudo de ruim que está a acontecer em casa, com a família. Também desenvolve ansiedade, mas isso depois vamos falar, e pensamentos suicidas. Geralmente, as ideações suicidas já começam a surgir a partir da idade pré-escolar, onde a criança já tem... eu já atendi algumas crianças que te dizem, doutora, eu não tenho vontade de viver.
E você olha para a criança e você diz, mas por que você não tem vontade de viver? Ele diz, mas não sei, mas eu não quero viver. Eu acho que tem outro lugar melhor que aqui. Percebe? Então, a criança não quer mais viver. Não tem mais vontade de viver. Tem pensamentos de suicídio. São aquelas crianças, já encontramos crianças ultimamente que vêm nos consultórios já com cortes, ou seja, autolesionamento, cortando-se nos braços, etc, etc. Na adolescência a situação é digamos, mais grave. Sim, porque muitas delas chegam mesmo ao suicídio. Por que muitas muito grave? Porque a própria adolescência em si já é uma etapa complexa para o ser humano. É uma etapa da busca de identidade que este indivíduo não tem. Este indivíduo não se considera criança, mas também não se considera adulto. Há uma alteração hormonal que ocorre na adolescência por causa da própria puberdade. E essa alteração hormonal também já predispõe o indivíduo à depressão. Agora, imagina um indivíduo, uma adolescente que já está biologicamente a sofrer essas alterações no seu organismo, a sofrer essas alterações no seu sistema cerebral, com alteração das hormonas, etc, etc. E como se não bastasse, é vítima de maus tratos, é vítima de violência. Pode ser violência física, violência sexual, violência psicológica, etc. E muitas das vezes os adolescentes, mesmo por estarem naquela fase de irritabilidade, estarem naquela fase de autoconhecimento, que muitas delas, por falta de conhecimento, ou seja, já provocam situações para irritar a própria família, não é? Ou para irritar não, ou que irrita a própria família. Portanto, é uma fase tão complexa, já é complexa por natureza, percebe? E também este indivíduo está a ser vítima de violência. Violência essa que pode ser dentro da casa ou fora da sua própria casa. Até porque nós temos a violência intrafamiliar e a violência extrafamiliar. Nessa violência, esta adolescente está a sofrer maus tratos, está a sofrer abuso, está a sofrer exploração sexual e às vezes a família não sabe, ok? A tendência, principalmente quando elas sofrem abusos e exploração sexual ou exploração sexual, a tendência a estas adolescentes é mesmo o desenvolvimento da depressão traz a um suicídio, ou seja, pensamentos suicidas nessa idade são muito mais frequentes. Eles apresentam, como eu já disse, um ânimo deprimido ou irritado. Acho que os adolescentes nessa fase já são chamadas de aborrecentes, em vez de adolescentes, já são aborrecentes. Por natureza, a própria etapa gera irritabilidade. Agora, imagina para alguém que já sofre, que já foi vítima de algum abuso, de alguma violência, e como consequência dessa violência, agora está a desenvolver uma depressão. Já imaginou, né? Como é que acontece com o adolescente? É muito mais complexo a depressão, por isso é que o índice de suicídio nessa fase é muito mais alto. Há uma perda de interesse ou prazer, e sabemos que a idade da adolescência é uma idade ativa, em que o adolescente quer fazer de tudo, quer ir à festa, quer ir, sair com os amigos, que às vezes até sai contra a vontade dos pais, mas ao adolescente com depressão, adolescente com depressão, pode ser o inverso, porque cada caso é um caso, cada ser humano é diferente. Por isso é que geralmente na classificação dos transtornos, das manifestações dos transtornos segundo o DSM, há sempre duas manifestações diferentes. Ou seja, o indivíduo apresenta perda de prazer, não é? Interesse ou prazer, pode apresentar irritabilidade, ou então uma adolescente que assim, muito explosiva,
ou então muito fechada demasiadamente, ok? Quer dizer, o comportamento para um pode ser um comportamento de irritabilidade, um comportamento de inquietude, mas para outro seja um comportamento não de ser inquieta, mas de isolar-se, querer ficar no seu canto sozinha, não quer falar com ninguém. Há dificuldade de concentração, por isso também que na adolescência há um índice muito baixo de aproveitamento escolar, tá bom? Há um índice muito baixo de aproveitamento escolar. Apresenta um cansaço, digamos, inexplicável. Anorexia ou bulimia, ou seja, um transtorno também que eles apresentam problemas de alimentação, ou deixam de comer, ou comem e depois vão vomitar. Apresentam também transtorno de sono nos adolescentes. A maior parte deles, também próprio da idade, dormem demasiado. Os adolescentes que sofrem maus tratos, ou que sofrem violência de gênero, tendem a dormir muito, ou então a não conseguir dormir mesmo. Vai para a cama, rebola. Ou troca de horário de dormir. Dorme mais de dia e à noite não consegue dormir. Perca ou ganho de peso. A maior parte deles, a tendência é perder o peso, porque eles, como não têm ânimo, também perde a vontade de comer. E fruto da bulimia e anorexia, que muitas das vezes desenvolve, a tendência maior é emagrecer ou perder muito peso. Sentimento de inutilidade. Sim, elas vêm no escritório e dizem: eu não sirvo para nada, eu não mereço ter nada, eu não nasci para nada. Então não se valorizam. E muitas das vezes eles, por causa da própria depressão que eles desenvolveram, fruto do abuso ou da violência que sofreu, tendem a ser predispostas ou dispostos a sofrer outros abusos ainda, outra violência a mais, tá vendo? Por causa, como eles já se sentem inúteis, portanto, se aparece alguém, quer dizer, como quem diz, já não sirvo para nada, já não perco nada, já não valgo nada, então, para mim, tanto faz, ok? Lentidão no pensamento. Eles tornam-se muito lentos. Você está a conversar com ele, você está a lhe explicar alguma coisa, ele demora muito para poder perceber aquela informação, aquela pequena informação que você transmitiu a ele, seja homens ou mulheres. Dificuldade de tomar decisão. Por ser que muitas delas, às vezes, principalmente nas mulheres, nas meninas, eles acabam tendo relacionamentos amorosos tóxicos, porque eles tornam-se dependentes dos namorados, ou dos amigos, ou da própria família, porque a família é que decide a vida dela, ou o namorado é que decide sobre o que ela vai fazer ou deixar de fazer. Só que aquilo parece ser bom, mas vai lhe colocando cada vez mais no chão, ok? Também tem ideias suicidas que acabam, muitos deles às vezes acabam mesmo suicidando-se. Ideias, não só ideias, mas também tentativa. E uma característica muito frequente nos adolescentes com depressão, principalmente essas que foram ou são vítimas de alguma violência, é o consumo de psicoativos, consumo de droga, consumo de bebidas alcoólicas. Nós, os pais adultos, quando estamos a ver os nossos filhos estão a consumir muito álcool, tudo bem que nós hoje utilizamos a desculpa: a sociedade não está boa, os jovens já não ouvem, os jovens já não escutam seus pais, mas se calhar se colocarmos essas crenças de lado e procurarmos conversar mais com os filhos, levar os filhos a um psicólogo,
para poder fazer uma avaliação profunda, vamos perceber que este consumo de álcool, este consumo de droga, é apenas um caminho, é apenas um mecanismo de superfúgio, ou então um comportamento de compensação, que pronto, eu se bebo, sinto-me bem, se bebo, sinto-me feliz. A desculpa até é se bebo, esqueço. Se é que esquece, nunca fiquei bêbada para saber. Se é que esquece, eu não sei. Mas muitos usam essa desculpa. Se eu bebo, se me drogo, eu esqueço do que eu estou a viver. Então temos que prestar muita atenção, porque o índice de alcoolismo, de consumo de álcool nos adolescentes está cada vez mais alto. Então temos que ter em conta, muitas delas estão a sofrer de depressão. Muitas delas estão a sofrer de depressão, de transtorno depressivo. E outra característica também, às vezes, para estas pessoas depressivas, esses adolescentes depressivos, eles tornam-se vulneráveis a um comportamento sexual desajustado. Ou seja, às vezes, naquela procura de afeto, porque a depressão também é um transtorno de afetividade. Naquela procura de afeto, de amor, de carinho, de atenção, eles acabam sendo vítimas ou acabam sendo propensas a serem vítimas também dos próprios parceiros, não é? Dos próprios parceiros, ou terem um comportamento sexual desajustado, despromiscuidade, não sei como é, mas é isso. Eles acabam tendo estes comportamentos. Como a depressão manifesta no adulto? No adulto, seja nos homens ou nas mulheres, não existe uma grande diferença, não é? O estado de ânimo, um homem adulto, uma mulher adulta que está a sofrer depressão por ter sido vítima de abuso, não é? Por estar a ser vítima de violência, o estado de ânimo também, a tristeza, o isolamento, não é? Os adolescentes também, eles às vezes não querem falar com ninguém, não querem relacionar-se com ninguém, estão sempre no seu quarto fechado. Nos adultos, a irritabilidade, nós às vezes conseguimos perceber como é que muitas mulheres, que você até tem medo de lhe dar um bom dia, porque o que vai sair da boca dele, só Deus. Há homens também assim no escritório, você lhe vê que o indivíduo até, digamos, profissionalmente está bem sucedido, economicamente está bem, mas o indivíduo depressivo. A uma dada altura nós conseguimos perceber, ouvimos, olha, o fulano suicidou-se. Nós simplesmente dizemos, ele é burro, mas suicidou-se porque ele tem dinheiro, ele tem isso, ele tem aquilo, ele falta nada, por que suicidou-se? Você não conhece a história deste homem, você não conhece a história desta mulher, você não sabe de onde veio, você não sabe o que lhe aconteceu no passado, você não sabe como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, você só via uma máscara, você só via o fora desse senhor, você só via o fora dessa mulher, você não via o dentro, o sofrimento dela interno, você nunca conheceu, tá bom? E nós simplesmente às vezes julgamos a pessoa, suicidou-se porque é burro. Não, ele já era doente, ele já vivia com uma doença que ele se calhar por alguma razão ou tinha um psicólogo, ou então se calhar tinha um pequeno suporte ali, tinha uma mulher que lhe ajudava, tinha a família que lhe dava suporte, mas de repente essa mulher separou-se, já não quero mais nada com ela por alguma razão, e a pessoa suicida-se. Não, ele não suicidou-se porque a mulher deixou. Ele não suicidou-se porque perdeu o emprego. Ele não suicidou-se porque não fechou aquele negócio que poderia lhe dar muito dinheiro. Ele suicidou-se porque ele já era doente. Percebe? A mulher suicidou-se não é porque o marido lhe deixou.
coitado do marido, que às vezes é que leva a culpa. Ele não suicidou-se porque perdeu um filho, não suicidou-se porque perdeu um namorado, não suicidou-se porque o colega tratou-lhe mal, não suicidou-se porque não, ela já era doente, ela já vivia o seu interior, dentro dela, ela já era portadora de um transtorno depressivo. Aquele pensamento suicídio já vinha com ela há muitos anos, mas coisa que vocês não sabiam. Principalmente os homens, que a maior parte deles não procuram um psicólogo por causa dos estereotipos de que homem que é homem não chora, homem que é homem o ter que ser forte não significa ser forte. Uma coisa é vocês me obrigarem, no ponto de vista social, que eu como homem tenho que ser forte, mas não quer dizer que eu sou forte. Então, estão a perceber? Então, muitos desses homens, nós temos muitos adultos a consumirem álcool, muitos adultos no mundo do consumo de droga, muitos adultos no mundo de consumo de psicoativos, que só Deus sabe, estão ali como refúgio. Porque quando o álcool, a droga, os produtos psicoativos, ele tem uma ação estimulante no cérebro. Tá bom? Estimula a serotonina, que é a hormona da alegria, a hormona da felicidade. Então, ele vai do gênero estabilizando. Não é que melhora, não. Simplesmente que aquele momento que ele bebeu, ele pronto. Aí é um estímulo, o sistema cerebral vai tipo que está a responder. Então, a pessoa vai levando a vida. Mas lá dentro já anda doente, por isso é que precisam de ajuda, precisam de tratamento. As mulheres, igual, são mulheres irritadas, são muitas mulheres que só ficam em casa, só querem ficar sozinha, não quer falar com ninguém, algumas delas não têm amigas, tá bom? Desenvolvem tristeza, desenvolvem isolamento, pensamentos negativos. Muitas mulheres não conseguem desenvolver a sua vida quase em todas as áreas, na vida profissional, na vida acadêmica, na vida matrimonial, na vida familiar, tá bom? Porque elas no passado, às vezes nesse momento não está a sofrer abuso. Se bem que as mulheres, a maior parte das mulheres que sofreram abusos, violência no passado ou na infância, tendem a vivê-la novamente na vida adulta, segundo as investigações feitas. Muitas das mulheres que procuram ajuda por estarem a viver abusos ou violência têm histórico de violência no passado. Então, essas mulheres estão predispostas ou já sofrem um transtorno depressivo, tá bom? Tem pensamentos suicidas, tem alteração alimentar também, muitos deles desenvolvem anorexia, muitos deles desenvolvem depressão, ou estamos a ver muitas mulheres com um transtorno dismórfico corporal, em que estão insatisfeitos com a sua imagem corporal, querem mexer daqui, querem mexer o nariz, querem mexer a boca, querem mexer em tudo. Quer dizer, o corpo está cheio de químico, isso também é um sintoma de depressão. É um problema de afetividade. Quer dizer, ele vai buscar outros elementos para poder autossatisfazer-se. A falta de autoestima, a falta de motivação. Há mulheres desde que tirou, há algumas pessoas, mulheres que estão no emprego há anos, ganham mal, é um emprego que lhe desgasta, é um emprego que não lhe dá alegria, mas ele não consegue sair dali. Mulheres dependentes, algumas dependentes emocionalmente. Temos muitas mulheres com uma ligeira independência econômica, mas continuam a ser dependentes emocionalmente da família, dependentes do marido, dependentes da cultura, dependentes da crença, dependentes da religião. Porque há pessoas também que são dependentes da religião. Não digo do cristianismo, que é muito diferente. Ai, na minha igreja não podemos fazer isso. Ai, na minha igreja, ai, na minha igreja, ai, na minha igreja. Raras vezes eu vejo
pessoas a dizer, eu como cristã não posso fazer isso. Eu como filha de Deus não posso. Mas aí na minha igreja. Então são muito dependentes as crenças religiosas. Não estou a dizer que temos que deixar de orar, mas temos que rever bem as nossas crenças religiosas, porque também muitas delas fazem com que nós não desenvolvemos. Muitas mulheres que estão submetidas em um ambiente de maus-trato constante, no relacionamento, na família, porque a família também que maltrata, no relacionamento, na família, mas não consegue sair porque a igreja disse isso e aquilo. Porque na minha igreja não se separa. Porque na minha igreja a mulher tem que ser ouve e obedece. Porque na minha... Mas você está a sofrer. Quando tiver que fazer uma avaliação diagnóstica neste indivíduo, esta mulher já sofre uma depressão crônica há bastante tempo. Então vamos mudar um bocadinho a nossa consciência, vamos desenvolver o autoconhecimento, vamos nos conhecer mais. Isso também acontece com mulher, com homens. Há homens também que vivem felizes por muito nos relacionamentos conjugais. Tá bom? Há homens que são humilhados pelos seus maridos, pelas suas mulheres. Há homens que são maltratados. Eu uma vez acompanhei um senhor que sofria violência econômica. Hoje eu consigo perceber, ele sofria violência econômica, porque a mulher determinou que quem devia controlar o cartão dele, do banco, a conta bancária, é ela. Ele não poderia tirar dinheiro para dar à sua família sem que ela dissesse sim. Isso também é violência. Por que nós só falamos da violência financeira quando é mulher? Isso também é violência. Então, há homens também sofrendo muita violência. E tudo que é violência, não importa se é sofrida por homem ou por mulher, tem repercussão na vida afetiva do indivíduo. Tem repercussão no estado de ânimo do indivíduo. Não é? Traz tristeza, porque eu via que este homem estava triste, até quando ele veio ter comigo. E eu orientei-lhe, dei-lhe pautas de como que ele tinha que desenvolver a sua autonomia. Estão a perceber? Os homens também têm pensamentos suicidas. O homem quando está... Até porque as estatísticas mundiais alegam que a depressão é mais frequente em mulheres, mas ele mata mais em homens, por causa dos estereotipos socioculturais, em que dificilmente os homens exteriorizam suas emoções. Por isso é que os homens já têm que quebrar este paradigma do silêncio. Porque vocês os homens recalcando os problemas que vivem, guardando os problemas que vivem, sofrendo por dentro, é que faz com que eles desenvolvam, digamos, chegam a ponto de suicídio. E não só. Muitos deles tornam violentos, porque a depressão tem muitas facetas de manifestação. As suas facetas dependem do indivíduo para indivíduo. Há homens, por causa do seu transtorno depressivo, ele vai consumir bebidas alcoólicas. E quando ele consome bebida alcoólica, ele fica agressivo. E quando ele fica agressivo, aquele desconta essa agressividade, essa raiva, esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento que ele tem. A mulher, aos filhos. Tá bom? Eu não estou aqui a defender os comportamentos agressivos, eu só estou a explicar que homem e mulher também sofrem violência. Homem e mulher também desenvolvem depressão como consequência da violência que este homem sofreu na infância, na adolescência, às vezes continua a sofrer por parte da família, por parte da mulher ou por parte do chefe. Tá bom? Então, há que se ter em conta todos esses elementos. Há homens que têm pensamentos desajustados, pensamentos negativos. Não desenvolvem na vida. Trabalha, mas não consegue desenvolver.
Há homens que chegam a um momento e dizem que está num beco sem saída, não consegue mais. Há homens que choram às escondidas. E já um homem veio perguntando, doutora Cristina, vocês pensam que nós não choramos? Vocês pensam que nós não temos lágrimas? Vocês pensam que nós não nos entristecemos? Por que vocês só se preocupam com as mulheres e nós? Então, homens, têm que quebrar este paradigma de que homem não chora. O choro é uma emoção. As emoções, todas as emoções que uma mulher manifesta, vive, tem, o homem também tem. Todas as emoções. O medo, a angústia, o desespero, a tristeza, a raiva, a ira, digamos, que uma mulher manifesta. Os homens também têm. Por que muita gente acha que só as mulheres têm que ser tratadas e vocês homens não? Nós conseguimos gerir. Mentira. Porque se os homens tivessem a capacidade de gerir as suas emoções só quando fossem já, ou seja, quando essas emoções já desencadeassem para uma emoção tóxica, se todos os homens tivessem capacidade de gerenciar as suas emoções, então não chegariam ao ponto que chegam de agressão, de falta de motivação, de falta de autoestima, falta de autoconhecimento, falta de empatia. Então, diríamos que os homens já nascem com a inteligência emocional desenvolvida. Ou seja, já desenvolvida. Mas não. Falta dessa inteligência emocional desenvolvida é que faz com que se tornem agressivos. Por que essa falta de desenvolvimento? As mesmas dificuldades que as mulheres viveram no passado. Uma ou outra. Diferença de uma ou outra. Mas sim. Portanto, é necessário saber que na violência de gênero, ambos os sexos são vítimas. E às vezes num relacionamento, os dois ou seja, os dois, um é violentador do outro, digamos. Tá bom? A mulher é violentador do homem, o homem é violentador da mulher. Portanto, temos que ter esses pormenores em conta para podermos ajudar. Que a violência de gênero é grave. Ela afeta homem e mulher. E as consequências são graves nos homens e nas mulheres. A única diferença que eu vejo é que na violência de gênero, o homem só ganha na força física. Na força física o homem ganha. Mas, em alguns casos, em algumas situações, as mulheres têm muita força verbal também e agredirem o homem. Portanto, para podermos erradicar o mal, para podermos erradicar a violência de gênero, há que trabalhar com os dois gêneros, ok? Para podermos prevenir muito mal, principalmente o que está a suceder hoje em dia com as crianças. Os rapazes estão a ser vítimas de violência, de abusos, de maus tratos, de abusos e exploração sexual. Tem rapazes adolescentes no mundo da prostituição infantil. Tem rapazes adolescentes no mundo da exploração infantil, exploração sexual infantil. Isto por quê? Por causa do índice elevado do homossexualismo. Então, há que se ter em conta tudo isso para podermos melhorar a nossa sociedade. Ok? Espero ter contribuído com esta informação. Não esqueçam de ativar o sininho, não esqueçam de subscrever-se no canal, não esqueçam também de
de dar o likezinho, né? Assim, o YouTube vai valorizar mais também os meus conteúdos, ou os conteúdos do meu canal, ok? O que eu posso pedir a homens e mulheres que seguem este canal? A dizer que se queremos uma mudança, a mudança é agora. Se queremos ter uma sociedade saudável, temos que mudar a nossa consciencialização. Temos que mudar as nossas crenças, a nossa forma de avaliar os outros, de nos autoavaliar e avaliarmos os outros. Vamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Vamos desenvolver o nosso autoconhecimento. Você é importante, tá bom? Você pode. Ninguém é obrigado a submeter-se em um ambiente de violência, um ambiente agressivo. Olhem as crianças são inocentes. E às vezes há família em que todos eles sofrem violência. Imagina uma família onde a mãe e o pai estão sempre a brigar. Um bate no outro, um ofende no outro. Não importa de quem é a razão, eu não venho aqui buscar razão, eu venho aqui a consciencializar, a procurarem ajuda, porque quando o pai e a mãe se violentam, ou seja, violentam-se, os filhos também são violentados. Os filhos também são violentados. Portanto, não estou aqui buscar razão de um ou de outro, mas sim para encontrarmos uma forma onde os dois gêneros possam ter uma vida saudável, ou seja, uma vida sem violência, ok? Foi muito bom, não esqueça então de ativar o sininho. Beijo grande, amo todos vocês que acompanham esse canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau de coração.